cremos na tua unção, nós cremos na tua glória, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso e muito digno de louvor, muito digno de adoração. Então hoje, Senhor, vai tocando, Senhor, em cada vida, vai tocando em cada pessoa que aqui está, Senhor, nessa casa, te adorando e te glorificando, que o teu nome possa ser exaltado, que o teu nome possa ser glorificado, que o teu nome possa ser bendido. Deus santo e poderoso, nós aqui entregamos a este culto nas tuas mãos, ciente do teu poder, da tua unção e da tua glória. E todos aqueles que creem, digam amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em seus lugares. Vamos meditar agora em uma palavra. Foi muito abençoado esse momento de louvor, de adoração, que o Senhor falou conosco através dos louvores, das adorações. Mas o Senhor tem mais para falar. Ele ia falar através das santas escrituras dele. Então abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8. E hoje eu e você estaremos conversando e aprendendo sobre o tema: Deus é amor. E o Senhor, Ele vai ministrar aos nossos corações a sua santa palavra. Então abra no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8. E aqueles que já acharam a palavra de Deus, coloque as mãos sobre a tua palavra, feche os seus olhos e peça para Deus falar conosco através dessa pregação. Senhor Deus poderoso de glória e de poder, fala com a tua igreja hoje, fala com o teu povo hoje, Jesus. Não fala o que queremos ouvir, não, mas fala o que precisamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, Senhor. Aleluia. Então o Senhor é poderoso, e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que não seja um homem ao falar, mas que a inspiração do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e ministre em cada coração, para a glória do teu santo nome. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Livro de 1 João, capítulo 4, verso 8. Fica lá no final da Bíblia, bem próximo, um livro antes de Apocalipse. Na verdade 2 livros antes de Apocalipse, porque tem 1 João, 2 João e 3 João. Então vai no fim da Bíblia, volta um pouquinho e você já acha essa palavra. Vamos fazer a leitura das santas escrituras do Senhor. Aqueles que estão sem a Bíblia podem acompanhar no telão. Diz assim, 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo.
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todos aqueles que creem, digam amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. A Bíblia começa dizendo nessa manhã de domingo, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu li essa palavra, me tocou muito, porque imagine só, tem muitas pessoas que falam que conhecem a Deus, que é amigo de Deus, que são cristãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, pregam, evangelizam, são pessoas que louvam, são pessoas que são assíduas em cultos, mas a Bíblia declara que aquele que não ama a Deus não conhece a Deus. A Bíblia está dizendo que quando nós temos o amor, representa que nós conhecemos a Deus. Mas se nós não temos o amor em nossos corações, nós ainda não conhecemos a Deus, e precisamos o conhecer. E aí você pergunta, mas pastor, agora o negócio ficou duro. Mas o que é amor? O amor pode ser definido como um atributo divino, pelo qual ele se dá para benefício dos outros. Entenda, o amor não é para você. O amor foi dado por Deus como um atributo que vem de Deus para o benefício do outro. Não tem como você falar que tem o amor se você não ama o próximo. Se você não se importa com o bem-estar do próximo. Se você não se compadece do próximo. O amor é um atributo de Deus, é um atributo divino, pelo qual nós temos para o benefício do nosso próximo. Em 1 João 4,10, como eu e você lemos, diz: nisto é manifesto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz: Deus nos amou primeiro. Preste atenção nisso. Quando Deus veio aqui na terra, alguém no princípio demonstrou amor a Ele, a Jesus? As pessoas o caluniaram, as pessoas o agrediram, as pessoas falavam mal dele, mas mesmo assim, Jesus, Deus,
amou a humanidade. Nós temos que entender que o amor que vem de Deus, o amor que Deus nos dá, é independente do que as pessoas podem fazer por nós. O amor não depende que pessoas nos amem. O amor não independe que façam o bem para nós, porque o amor vem de Deus. E o amor é um caráter, é algo que Deus nos deu. Então, se Deus não tivesse amor, se Jesus não tivesse amor, quando ele chegou na terra e viu como o mundo estava, viu que o mundo rejeitou Jesus, eles podiam ter falado o quê? Eu vou embora daqui. Eu não vou morrer por essas pessoas que me trataram mal. Eu não vou morrer por essas pessoas que não me aceitaram. Mas o amor é independente do que as pessoas fazem por nós. E aqui a Bíblia está dizendo que Deus nos amou, mas mesmo quando nós não os amávamos, ninguém amava Deus. Antes de você conhecer a Deus, você tinha amor por Deus? Não tinha. Mas Deus amou você primeiro e entregou a sua vida por propiciação dos seus pecados. Em outras palavras, a morte dele nos trouxe vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E aí ele disse: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Isso não importa. Às vezes tem uma pessoa que você fala: essa eu não consigo amar. Ela me trata mal, ela me fez mal, ela fala mal de mim. Mas você tem que entender que o amor não depende do que as pessoas fazem para nós. O amor, ou você tem, ou você não tem. E quando você entende que Deus nos amou mesmo quando não merecíamos, quando você entende que Deus te amou mesmo pecador, mesmo errante. Tem pessoas que dizem: eu não creio em Deus, eu não quero esse Deus, mas mesmo assim Deus o ama. Tem pessoas que estão no meio do pecado, tem pessoas que estão fazendo tudo errado, mas mesmo assim Deus o ama. Tem mães que falam: o meu filho sempre será o meu filho, não importa o que ele fez ou o que ele faz. Às vezes a mãe olha o seu filho fazendo coisas erradas, ou preso, ou num caminho tortuoso. Isso tira o amor dela? Não. Porque o amor excede as falhas. O amor excede os erros. E nós temos que entender que Deus quer este amor para a igreja dele. Deus quer que a tua igreja ame uns aos outros. E a Bíblia disse: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos. Devemos se trata de dever. O que é um dever? Lembra quando você se encontrava na sua escola? Que o que a professora passava? Um dever de casa. E você fazia se você quisesse? Sim ou não? Não. Você era obrigado a fazer. Aí se você não fizesse, chegava na escola, tinha cartinha de advertência. Aí chegava em casa e o pai dizia: você não fez a lição de casa? Se vocês dois não fizeram a lição de casa depois, vem aqui por favor, vamos ali atrás. Porque um dever independe do que você quer. Independe. Se você está com vontade. Ai, a criança chega e diz: pai, mãe, hoje eu não estou com vontade de fazer a lição de casa. Ai. Senta lá e vai fazer. Não importa. Eu estou com sono. Vai fazer, menina. Eu quero brincar. Você não vai brincar enquanto você não fazer a lição de casa. Isso é um dever. E não importa como você esteja. E a Bíblia aqui traz que é um dever de todo cristão
amar o próximo. E aí dever é o quê? Pastor, mas eu não quero amar essa pessoa. Essa pessoa, você nem sabe quem essa pessoa é. Lembra quando Jesus enviou Saulo de Tarso para Ananias? Ananias recebeu a mensagem de Jesus e ele disse assim: mas o senhor não sabe quem ele é, né? Ele mata os crentes, ele persegue a igreja. O senhor está falando para mim orar por ele? Eu acho que o senhor não sabe o que você está fazendo. Imagine a audácia. Mas na mente de Ananias ele falava: ele não merece benefícios, ele não merece o meu amor, a minha compaixão, a minha oração, ele não merece as bênçãos de Deus, porque ele é mau. Mas Deus é amor. E aí ele disse: vá e faça, porque ele será um grande servo meu. Mas entenda que na ótica do ser humano, você vê uma pessoa que às vezes não é muito boa, às vezes, eu não vou orar por esse não, eu vou orar para Deus levar. Tem gente que fala: eu não vou orar para mim, mas eu vou levar para o Senhor levar rápido essa pessoa. Por quê? Ainda falta o amor. E ali, quando Ananias orou por Saulo, Saulo curou as suas vistas que estavam cegas. Naquele dia ele recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se batizou e começou a pregar a palavra de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo: nós conseguiremos ganhar as almas através do amor. Nós não conseguiremos ganhar as almas através de uma boa pregação, uma pregação bonita, eloquente. Nós não conseguiremos ganhar as almas através de um show gospel. Nós ganharemos as almas através da manifestação do amor de Deus. Aplauda o nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Eita glória, hein? O que é provar? Tem pessoas que falam assim, você chega e fala: você nem sabe, eu consegui abrir uma empresa abençoada. A pessoa não acredita. Se esses dias estava sem dinheiro, se esses dias aí não tinha nada, você está falando que hoje abriu uma empresa, me prova, me mostra uma prova. Aí você pega a foto ou você pega a assinatura e fala: olha aqui, meu amigo, eu estou falando. Ou às vezes você fala: ó, você nem sabe, o meu filho se converteu. Aí a pessoa olha para você: esse dia ali ele estava lá no bar, bebendo, se drogando, e você está falando que ele foi para a igreja? Eu não acredito, só acredito vendo. Vocês estão vendo? Aí você pega uma foto, um vídeo, ele na igreja orando. É isso que vai acontecer na sua vida. Ele orando. Aí a pessoa vai falar: meu Deus, não é mesmo? Glória a Deus, glória a Deus. A pessoa provou que o que ela estava falando é verdade. E como que Deus provou o amor dele? Como que Deus provou? A Bíblia está dizendo, Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer pelos nossos pecados. Oh, glória. Deus provou o seu amor, Sim, quando Ele enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados e nos salvar da condenação da morte do inferno. Deus provou o seu amor.
E aí eu te pergunto, qual que é a prova do seu amor para com Deus? É muito fácil nos dias de hoje nós falarmos assim: eu amo a Deus. Tem um ditado que fala: falar até papagaio, até papagaio fala, se você ensinar ali para o papagaio. Deus é amor. O papagaio vai chegar algum dia e vai ficar falando o quê? Deus é amor, Deus é amor. E aí ele repete. Do lado da nossa casa tem um papagaio que fica falando o nome da vizinha. Ele toda hora fica falando. Não, e ele fala: ô mãe, ô mãe, ô mãe. Então o que? O papagaio, ele aprende. Se o papagaio aprende, vocês mais ainda. Eu ensino aqui. Você sabe que tem gente que aprendeu a pregar? Ela não prega a palavra de Deus, ela não é usada por Deus, mas ela aprendeu a. Se ficar aqui 10 anos ouvindo pregação, você vai aprender alguma coisa. Você vai aprender a falar da palavra de Deus. Mas é diferente. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você subir aqui nesse altar e falar letras não salva ninguém, não converte ninguém. Mas você abrir a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus e começar a pregar a libertação, a salvação, a cura, a milagre, igreja. Porque o papagaio fala. E se eu pegar uma pessoa e começar a ensinar, vamos lá, vou te ensinar a pregar. Como que se faz um sermão? O sermão é feito assim, assim, assim. Como é o começo, o meio, o fim. Eu dou um esboço pronto. A pessoa pega em casa, de frente para o espelho, começa a treinar. Sabe que ela não vai conseguir? Vai conseguir, gente. No começo ela vai ter um pouco de dificuldade, pela vergonha, ansiedade, medo. Mas depois de um tempo ela vai conseguir. Mas ninguém precisa de pessoa que aprendeu a pregar. A gente não precisa de pregador que fala bem. A gente precisa de ministros de Jesus. A gente precisa de pregadores boca de Deus. A gente precisa da manifestação do Espírito Santo na igreja. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não consigo convencer ninguém a se batizar. Eu não consigo convencer ninguém a sair do pecado. Eu não consigo. Mas o Espírito Santo de Deus que está na minha vida vai tocar o teu coração hoje e vai haver transformação. E aí a Bíblia diz que Deus provou o seu amor. E como eu e você podemos provar o nosso amor? Através do quê? Através da nossa vida. Como você se comporta, os lugares que você está, as palavras que você libera, seus pensamentos, suas atitudes, atitude de orar, atitude de vir à igreja, atitude de ler a Bíblia, atitude de fugir do pecado, atitude de se consagrar, de se santificar. Essas são as provas do amor de Deus. Essa é a manifestação que o homem e a mulher têm do amor de Deus. E se você não manifesta essas atitudes, você não tem o amor de Deus. E a mais importante prova que nós amamos a Deus é quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós não manifestamos essas práticas, nós não temos o amor em nós. Então hoje eu e você temos que nos observar. Será que realmente o amor de Deus está em mim? Será que realmente eu amo a Deus? Ou eu sou um papagaio? E a palavra de Deus continua. Glória a Deus, aleluia.
no verso 12 que lemos: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Aqui a Bíblia diz: alguém já viu a Deus? Entendeu? Você já viu a Deus? Você já viu a Deus? Ninguém viu a Deus. Se alguém falar que viu a Deus, está bem doido. Porque a Bíblia fala que Moisés viu Deus o quê? De costa. Porque Deus falou: se você me ver, você morre. Porque a glória de Deus, o poder de Deus, nenhuma carne resiste à glória de Deus. E ali Moisés pediu, olha como Moisés teve muitas honras. Ele disse: Deus, eu quero te ver. Imagina só. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu vou, mas eu não posso deixar que você me veja a minha face, porque você vai morrer. Então você vai me ver passando. E aí a Bíblia diz que Deus apresentou-se a Moisés, e quando ele apareceu com as mãos dele, cobriu Moisés, e quando Deus estava passando, tirou as mãos, e Moisés viu Deus passando. O único. E Jesus, né? E aqueles que morreram estão em Cristo. Mas ninguém viu a Deus. E aí a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. E se a gente não viu a Deus, a Bíblia diz: se nós não conseguimos amar uns aos outros, que a gente vê, como que a gente vai amar a Deus? É possível? Se a gente não ama quem a gente vê, como a gente vai amar quem a gente não vê? E a Bíblia diz: Deus está em nós, e nós é perfeito o seu amor quando a gente ama um ao outro. Então o que nós temos? O Senhor está pedindo para nós. Nós temos que se esforçar, buscar em oração, para nós amarmos uns aos outros. Amar uns aos outros não é só amar quem te faz bem, não é só amar o seu filho, o seu marido, sua esposa, seus parentes, seus amigos, não. Amar a todos, amar aquele que te fez o mal, amar aquele que te ofendeu, amar aquele que não te deu amor, amar o traficante, amar o bandido, amar a pessoa que passou a perna em você, amar a todos. Deus Santo, aleluia. E esse amor não veio de nós. Ninguém tem condições de amar dessa forma. Mas quando Deus nos dá esse amor, nós conseguimos. Por isso nós temos que pedir: Deus, nos dê o seu amor. Glória. Nós temos que falar: Deus, nos ensina a amar o nosso próximo, porque Deus te ama, ainda mesmo vendo os nossos erros, mesmo vendo as nossas falhas. Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu filho para te salvar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer mudar a tua história. Ele quer tirar você da humilhação. Ele quer tirar você da escravidão. Ele quer tirar você dessa situação e quer mudar a tua vida. Glória a Deus. Jesus disse: vinde a mim, venham até mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai lá dar um abraço aqui mesmo. O Senhor está dizendo: vinde a mim, e eu vou te salvar, eu vou te libertar, eu vou mudar a sua vida. Deus foi quem te trouxe, Deus foi quem te chamou, e Ele quer te trazer uma nova história. E o Senhor não se importa com o que nós fizemos. Deus não se
importa com as nossas falhas, mas Deus nos amou, igreja, e nós temos que manifestar esse amor ao próximo. É através do amor, é através do amor que você vai ser liberto, que você vai ser salvo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é poderoso. Enquanto eu estava olhando para você, qual é o seu nome, jovem? Francisco, o Senhor estava falando para mim que você não passou por essa igreja por acaso na rua, mas o Senhor está dizendo que Ele te ama e Ele te amou. Aí você fala às vezes: como Deus pode me amar? Eu sou falho, eu sou errante. Sabe o que Ele te fala? Ele fala que Ele não vê as nossas falhas, Ele manifesta o seu amor entregando-se numa cruz do Calvário. E Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Olha o que Ele está dizendo, que hoje Ele tira a sobrecarga da sua vida. Hoje Ele tira a opressão da tua vida. Hoje Ele te entrega livramento. Hoje Ele te entrega salvação. Ele está dizendo: vem aqui que eu quero fazer uma oração por você. Pode vir. Tenha vergonha, não tenha medo. Eu quero fazer uma oração por você. Não tenha problema, porque Deus te aceita como você é. Vem aqui, eu quero fazer. E toda a igreja vai fazer uma oração por você. Pode vir. Se coloque de pé e vamos fazer uma oração por esse jovem, porque foi Deus quem trouxe ele, e hoje ele vai ser tocado. Dá suas mãos aqui, dá outra, coloca as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui, Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu filho. O Senhor nos deu poder e autoridade para desfazer toda a obra do mal, para desfazer toda a opressão, para desfazer todas as algemas do maligno. E o Senhor trouxe aqui porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de livramento, hoje é dia, meu Pai, que o Senhor vai mudar a vida desse jovem. Então agora vai desfazendo toda a obra do mal, vai tirando, Senhor, todo o mal, toda a opressão, oh meu Pai, tudo que desfaz a vida dele, que conduz ele para os caminhos errados, agora, Senhor, vai quebrando, vai desfazendo todos os males. E eu te peço, venha hoje com salvação, venha hoje com a tua bênção, venha hoje com o teu Espírito, Senhor. Acalme o coração dele, abra portas, abençoa a casa, a família. Em nome de Jesus, nós abençoamos e dê uma salva de palmas para Jesus. Então, eu queria escutar a palavra de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. E Deus está falando com você. Não importa o que você passou, o que você passa, o que você vive. Só de você entrar aqui, só de você ouvir a palavra de Deus, hoje Deus começa uma obra na tua vida. Hoje Ele começa a mudar a tua vida. Hoje é o início, mas Ele te diz: busca Deus. Do jeito que você está, busca Deus, e Deus Ele vai te abençoar. Amém? Vamos continuar a oração. Senta ali, vamos ouvir a palavra de Deus. Pode se sentar em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra do Senhor. Continuar. E aqui a Bíblia diz, verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós amamos porque nos amou primeiro. Quem que nos amou primeiro?
Bíblia está dizendo? Nós o amamos porque Deus nos amou. Olha só, é maravilhoso o amor de Deus. Glória. Porque nós não merecíamos. Nós éramos falhos e pecadores, mas mesmo assim Deus nos amou. E Deus está falando, igreja minha, nós temos que manifestar o amor para com o próximo. Nós devemos, nós precisamos manifestar esse amor, igreja. Será que nós, igreja, estamos manifestando esse amor para as pessoas que precisam? Não porque elas são boas, não porque elas são bonitas, não são só porque elas são nossas amigas, mas porque o amor é independente disso. E aí a Bíblia diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a meu irmão, é mentiroso. Não tem como você falar que você ama a Deus e você tem um ódio contra uma pessoa, você quer o mal da pessoa, então você não conheceu a Deus, você não tem Deus, você não tem o amor dele. Então por isso que a Bíblia diz, se você tem alguma mágoa, algum sentimento contra uma pessoa, você tem que orar para Deus tirar. Você tem que falar, Deus, tira essa mágoa do meu coração, tira esse sentimento do meu coração e me dê o amor. Me dê o amor pelo próximo, Senhor. E o Senhor está dizendo, igreja minha, busquem o amor, busquem conhecer mais a Deus e manifestar esse amor para com todos. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Não tem. Se a gente fala que ama a Deus e não está conseguindo amar o nosso próximo, que às vezes está do nosso lado, precisando, como será que a gente vai amar uma pessoa que a gente nem vê? E a Bíblia diz assim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quem crê nisso? Essa é uma palavra que o Senhor nos traz. Primeiro, entenda que Deus te ama independente das suas falhas. Mas pastor, eu pequei, eu errei, eu já fiz muitas coisas ruins. Mesmo assim Deus ama. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Temos que saber distinguir as coisas. Deus sempre nos amará, mas Ele nunca amará o pecado. Ele nunca se compactuará com o pecado. Então nós temos que ter essa distinção. E muitas vezes o pecado faz separação do homem com Deus. Então entenda, muitas vezes o diabo ele usa essa estratégia. Ele fala assim, nem adianta ir para a igreja, olha como você está. Às vezes o diabo olha para você e fala assim, você acabou de fazer algo errado, você está no erro, está falhando, e você ainda quer servir a Deus, Deus ainda te ama. Eu te digo, ainda Deus te ama, ainda Deus te ama, e Ele tem poder para te dar uma nova vida. Então, independente do que você viver e passar, sempre lembre-se disso, que Deus te ama, independente de qualquer coisa. Deus te ama. E a Bíblia diz que se a gente conhece a Deus, a gente quer Deus, o que a gente tem que fazer? Amar o próximo. Amar aqueles que às vezes nos fizeram mal. Amar aqueles que às vezes não nos amaram. É fácil isso, igreja? Mas isso é o que Deus quer de nós. E quem diz, não tem
deveres e tarefas que a professora nos dá em casa que é difícil. Você passa lá, tempos e tempos para resolver. Mas você não se esforça e resolve. Assim é o que nós vamos fazer. Nós temos que hoje se esforçar para amar o nosso próximo e orar. Deus nos entrega esse amor. Eu quero conhecer ao Senhor e eu quero te amar. Amém? Se coloque de pé e vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus nos entregue hoje esse amor. Feche os seus olhos e ore. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que hoje o Senhor nos entregou. Obrigado, Jesus. Eu creio em uma coisa, que o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. E obrigado, Senhor, por ter nos amado. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu reconheço, Senhor, que eu sou errante, eu sou pecador, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno das tuas bênçãos e das tuas maravilhas. Quem sou eu para pregar a tua palavra? Quem sou eu, Senhor, para ser o teu servo? Mas eu creio que o Senhor me amou e me deu essa dádiva. E deu essa dádiva para todas essas pessoas que aqui estão, de hoje estarem aqui com a possibilidade de te buscar e de te servir. Nos entrega o amor, Senhor, nos faça conhecer ao Senhor. Nos leve, Senhor, para um novo nível de espiritualidade. Nos leva, Senhor, para andarmos segundo o teu querer e segundo a tua presença, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é digno de louvor, digno de adoração. E neste dia você vai entregar a sua glória ao Senhor. Você vai dizer que você quer estar na presença dele. Neste momento, adora o Senhor. Adora o nome dele, igreja. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração esta manhã. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei hoje no santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia! E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença. E se eu passar
Parabéns, a glória de Deus. Aleluia. E glória. Pode sentar rapidamente neste momento. Nós vamos fazer a leitura para nós participarmos da ceia do Senhor. Dá um abraço aqui, meu Deus. Amém. Vai trabalhar, bom trabalho, viu? Vai na paz do Senhor Jesus. Nós temos cultos aqui nas terças, 7h30 e no domingo. Amém. Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Bom trabalho, dá um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra modificou. O quê? A palavra modificou. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, viu? Aleluia. Pegue a sua Bíblia e abra em primeiro livro de Coríntios. Glórias. Bom trabalho, minha bênção. Glórias a Deus. Exaltado seja o santo nome. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Ó, o menino de Coríntios. Ai, ai. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus querido. E o missionário ele vai separar o louvorzinho para depois da ceia ser louvado. Amém? Mas já pensa. 1 Coríntios 11, 23. Assim diz as Escrituras: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E tenho dado graças para ti, disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui a Bíblia está dizendo sobre instruções acerca da celebração da ceia do Senhor. Aqui a Bíblia relata que quando nós pegamos o corpo, representa que nós estamos fazendo memória do corpo que foi dado por Cristo para a nossa salvação. Nós estamos fazendo memória do que o Senhor fez por mim e por você, entregando o seu sangue, entregando o seu corpo numa cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida. Quando nós pegamos o cálice, que
representa o sangue de Cristo, representa uma nova aliança que estamos fazendo com Jesus até o dia que Ele volte. Então o que a gente entende? Nós entendemos que quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, você está se purificando, se renovando em Cristo Jesus. Com qual objetivo? Para você se manter na presença de Deus. E por que nós temos que renovar a nossa aliança? Porque se renova uma aliança quando se quebra. E como que se quebra uma aliança? Quando a gente peca, quando a gente erra. E por que continuamente nós renovamos essa aliança? Porque continuamente nós erramos, continuamente nós pecamos, continuamente fazemos coisas que entristecem a Deus. Então por isso que continuamente nós partilhamos da ceia do Senhor para renovar a nossa aliança e ter a nossa purificação em Cristo Jesus. E aí as instruções, quem pode, quem não pode participar da ceia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Nenhum pastor, nenhuma pessoa pode falar você pode e você não pode. A pessoa tem que se auto-examinar para saber se ela está pronta para participar. A Bíblia diz que a ceia pode ser uma bênção ou uma maldição. Ela diz que aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. O que será réu? Fez parte da crucificação. Imagine você fazer parte da morte de Jesus. Isso mostra a relevância da ceia. Aí, quais são as instruções eu como pastor? Se você ainda não se batizou, não é propício que você tome. Por quê? O batismo representa a confissão diante dos homens que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não teve a coragem ainda de confessar diante dos homens que Jesus é teu Salvador, você ainda precisa aceitar Jesus. E outra coisa, pastor, eu já sou batizado, mas eu estou na prática do pecado. Eu estou errando, estou sabendo que eu estou no pecado. Então não convém que você participe, porque você primeiro tem que se arrepender dos seus pecados e deixá-los. Mas aí você fala: pastor, hoje eu decidi, eu não vou mais cometer esse pecado, eu não vou mais fazer isso. Então você vai fazer o quê? Você vai se arrepender, vai pedir perdão pelos seus pecados e vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu? Então neste momento a gente vai fazer essa oração, pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aqueles que sabem que está fazendo algo errado, você vai se arrepender, você vai pedir perdão para Deus, vai dizer: Pai, me fortalece, para que eu não peque mais com o Senhor, que eu não fale mais com o Senhor. Amém? Aqueles que puderem nesse momento, vamos nos ajoelhar, vamos pedir perdão para o Senhor, para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Senhor Jesus, aqui nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Oh Pai, nós somos errantes, somos pecadores, somos falhos, não somos dignos do Senhor e de nada que o Senhor tenha. Mas aqui de todo o nosso coração te pedimos, Pai, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos teus filhos, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas ofensas, perdoa a nossa falta de amor pelo próximo, as nossas incredulidades, arrogância, prepotência, vaidades. Tenha misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos a sermos uma pessoa melhor. Purifica-nos, Senhor, com teu sangue puro carmesim. Renova, Senhor, a nossa aliança, limpa as nossas vestes, limpa as nossas vestes, Senhor. Ajuda-nos a sermos cristãos segundo o que a Bíblia nos instrui, nos ensina.
não segundo o que nós queremos, não, Pai, mas segundo o que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos hoje participar do seu corpo e do seu sangue. Renova a nossa aliança, fortalece-nos em Cristo Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome. E todos aqueles que creem, digam amém, amém e graças a Deus. Gostaria que a missionária Valéria me ajudasse na entrega do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E aqueles que vão participar, venham aqui na frente e recebam o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Aleluia. Todos fiquem de pé em reverência ao Senhor. A palavra de Deus é este momento solene na presença de Deus. Pegue o seu pão, levante aos céus, todos fechem os seus olhos. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, consagra agora, Senhor, a este elemento, que se torne o seu corpo, Senhor, que possa nos fortalecer, que possa nos renovar, que possa nos purificar, para mantermos, Senhor, na tua presença em santidade. Neste momento, coma do corpo de Cristo. Levante o cálice aos céus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Beba do cálice. Diga aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui te servindo e te adorando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E você vai hoje dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar, da cruz morrer. Por meus pecados, mas ressurgiu em vivo bom, o Pai está. Por ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, tempo não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas
sentar em seu lugar em nome do Senhor Jesus. Creia que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por este culto abençoado. Eu creio que sairemos daqui cheios da presença e do poder de Deus. Graças a Deus, hoje nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores, nossa oração, a palavra, e vamos adorar a Deus também através das nossas contribuições. É muito importante que todos os irmãos que amam a obra de Deus, que gostam deste ministério, que gostam dessa palavra, que gostam do ministério do pastor Yuri, ajudem a obra de Deus. Por quê? Você é uma coluna da obra, porque a obra de Deus tem necessidades. Nós temos que pagar conta de luz, conta de água, aluguel. Temos diversos custos que a obra de Deus tem. E para que nós possamos continuar pregando o Evangelho, pregando a palavra, nós precisamos que os irmãos em comunhão ajudem a obra de Deus com amor e com carinho. Não pode ser uma obrigação ajudar, mas tem que ser uma gratidão. E a Bíblia diz em Malaquias 3:10: levai todos os dízimos, ofertas, contribuições à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na sua casa. E provai-me nisso, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Então, quando você demonstra essa gratidão, quando você ajuda a obra de Deus, Deus em contrapartida te abençoa. Ele vai abrir as comportas, as janelas do céu e vai derramar bênção abundante, grande sobre a tua vida. Então você que pode nesse culto dizer, fazer uma oferta especial para a obra de Deus, faça. Você que tem o seu dízimo, faça. No nosso telão temos o Pix da igreja. É o CPF para você fazer as suas transações e as suas contribuições. O Pix é 229-976-84838. Repetir, para que você possa contribuir com a obra de Deus. CPF 229-976-84838. E eu hoje estarei fazendo a unção e a consagração dos dizimistas da obra de Deus. Então eu gostaria que todos que são dizimistas venham aqui na frente e eu estarei fazendo uma oração pela tua vida. Vem aqui, nós estaremos ungindo, consagrando, para que a bênção do Senhor seja sobre vocês. Senhor Jesus, aqui eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, especialmente por esses que eu estou orando, Senhor. Que abençoe a vida, Senhor, da Tênia. Abre as comportas do céu, Senhor. Derrama bênção sem medida, Jesus, sobre a vida da tua filha, meu Pai. Cada dia mais dê possibilidade, cada dia mais, Senhor, abunde a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, abençoe, Senhor, através deles a sua casa, a sua família, Senhor. Que o Senhor possa prosperar cada um dos seus caminhos, da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Jesus, aqui eu apresento a vida da tua filha. Que o Senhor, meu Pai, possa honrar ela, Senhor. Abre as portas de sabedoria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, de capacidade, Pai. Dê, Senhor, em nome de Jesus, a abundância dos céus. Eu abençoo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui eu unjo e abençoo a vida do teu filho, Senhor. Peço a tua bênção, Senhor, dê força,
dê sabedoria para ele, Senhor, dê capacitação para ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ele possa viver a prosperidade do céu, em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoa o teu filhinho, Senhor, guarda ele, livra ele, abençoa sua família, sua casa, através da sua vida, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, aqui eu peço a bênção, Senhor, sobre a sua vida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor, derramar bênçãos sem medidas, repreender todos os males, em nome de Jesus. Pai, aqui eu oro, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão com dificuldade, Senhor, de contribuir com as suas ofertas e seus dízimos. Que o Senhor possa honrá-los, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas para que eles possam ser fiéis, Senhor. Que o Senhor multiplique 30, 60 e 100 vezes mais na vida dos seus filhos, para a glória do teu santo nome. E todos aqueles que crêem, diga amém e graças a Deus. Os recadinhos finais do culto de hoje. Hoje, agora, após o culto, nós estaremos realizando o evangelismo. Nós estaremos levando a palavra de Deus. Já já o pastor está chegando também para nós. Nós estaremos levando a palavra de Deus. Pode sentar rapidinho. Nós estaremos indo ali na comunidade do Chiclete para estarmos evangelizando e levando a palavra. Por quê? O amor é expresso através do evangelho, do evangelismo. Qual que é o proveito de nós estarmos aqui meditando na palavra e não fazendo a obra? Por isso que nós fazemos a obra, tanto ali na comunidade do Chiclete, quanto lá na Praça da Sé, porque é a manifestação do amor de Deus. Então nós estaremos indo hoje, e lembrando, no último domingo do mês. O último domingo do mês é dia 29, porque esse mês tem 5 domingos. Então, dia 29, marque na sua agenda, nós temos o Café com Deus. Neste dia, você que tiver a possibilidade, traga alguma coisa e nós vamos estar aqui ao final do culto, comendo, confraternizando entre os irmãos. E vai ser uma bênção. Agradeço a presença de todos e hoje, especialmente, deu um problema no celular, eu estou fazendo a transmissão ao vivo através do Facebook. Então vocês que estão acompanhando a transmissão sejam abençoados também em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos entregar a bênção apostólica. E terça-feira tem mais. Terça-feira às 19h30 nós temos o culto do clamor na fé, buscando a presença de Deus. Então, nesse culto, eu e você estaremos invocando Deus. Que a Bíblia diz, clama a mim e responder-te. Qual que é a diferença? Alguém sabe a diferença de clamor e oração? Alguém sabe? O que é diferente? A diferença é o quê? A oração é quando você está dialogando com Deus, você está colocando as suas situações diante de Deus, como eu ensinei no estudo bíblico. Pode ser oração de adoração, oração de intercessão, oração de clamor, que é pedido de ajuda, e existe também a oração de pedir perdão, misericórdia. São alguns tipos de oração. Mas o que difere da oração do clamor? Imagine você no meio do mar e você caiu lá. Você vai falar assim: alguém me ajuda, por favor? Tubarão. Aí imagina o tubarão chegando. Você vai falar assim: me ajuda. Você vai fazer: me ajuda! Alguém me socorre! Você vai, então o que você faz? Você não grita, você não clama. Porque é o momento que você precisa realmente invocar Deus, clamar. Porque se você falar assim: alguém me ajuda, ninguém vai ouvir. Aí você tem que
passar um navio, um barco, aí isso a pessoa vai escutar e vai ajudar. Então, mas você percebe que o que vai acontecer? Você clama, e é a mesma coisa. A terça da fé é o momento que a gente vai clamar. Clamar pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos projetos, pela nossa saúde. E o clamor que nós fazemos vai ser ouvido por Deus. Por isso que a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te. Nessa terça-feira da fé, às 19h30, nós vamos clamar a Deus e Deus vai nos responder. Amém? Então feche seus olhos, coloque as suas mãos à frente e vamos pedir a bênção de Deus para irmos tanto para o evangelismo e quem vai para a sua casa e para casa. Senhor Jesus, aqui eu peço, meu Pai, a tua bênção para nós que estaremos indo para esse evangelismo, Senhor. Levar a tua palavra, seja conosco, guarda a nossa ida, guarda a nossa volta, Senhor. Nos dê palavra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos, Senhor, ganhar almas para o teu reino. Que o Senhor possa levar nós para casa, o povo que vai para a sua casa em paz e segurança, livrando, guardando de bala perdida, homens sanguinários, perseguidores. Que podemos receber uma semana de bênção, de vitória, possamos ter uma semana abençoada. Nos traga novamente para essa terça, seja um culto abençoado, traga mais vidas para que o seu nome possa ser glorificado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos aqueles que acreditam. Amém. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Deus. Que Deus abençoe a todos. E até terça-feira, em nome de Jesus. E aqueles que forem evangelizar, vamos para a glória de Deus. Abençoe.